Aqui estou para retornar aí nosso vídeo online, para todos estarem que estão na sintonia poder apreciar o tema que temos abordado desde a Conferência Jovem. E estamos aí com um tema geral que foi ênfase da conferência mês passado, novembro, no mundo, mas não do mundo, com base em João 17, 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Você sabe que esta passagem está dentro do capítulo 17, que trata sobre a oração sacerdotal de Jesus. E a gente no último vídeo focalizou como viver no mundo sem ser dele. E é indispensável que consideremos, levemos a sério o fator oração, porque é o assunto do capítulo 17 do Evangelho de João. E Jesus estava orando pelos seus discípulos, não só pelos daquele tempo, mas também disse que seria por quantos viessem a crer nele através da sua palavra. E aí a gente está dando sequência. Verdadeiramente eu não consegui ainda sair de dentro do tema, e eu quero dizer que isso ainda vai continuar. E vimos aí como viver no mundo sem ser dele, 7 maneiras de viver no mundo sem ser dele. Primeiramente, não amando o mundo. 1 João 2,15 deixa claro: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Segundo lugar, como viver no mundo sem ser dele, não se conformando com este século, como é a versão trinitariana e corrigida, com este mundo, mas renovar-se transformar pela renovação da mente para experimentar a boa, agradável vontade de Deus. E também São Paulo disse sobre esse assunto que se vive no mundo sem ser dele, crucificando: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Está em Gálatas 6, verso 14. E quando foi na carta aos Efésios, São Paulo disse que a maneira de viver no mundo sem ser dele é não andando mais da maneira antiga, pois dizem 2:2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então está aí claro. E um quinto motivo, temos que lutar pela fé bíblica neste mundo, sabendo que existe o adversário, existe o inimigo de nossas almas, que não quer o bem-estar espiritual das pessoas, da igreja, dos irmãos, e por isso temos que lembrar que São Paulo falou sobre essa matéria em capítulo 6 do livro de Efésios, quando disse que a nossa luta exatamente é contra os principados e potestades, contra os dominadores de quê? Deste mundo tenebroso. Então, como viver no mundo sem ser dele? Reconhecendo que há influência maléfica das trevas, do reino das trevas, e que tenta impedir a boa marcha do cristão, a caminhada cristã. Temos que ter isso em mente. E em um sexto caso, nós vamos viver neste mundo sem ser dele, não sendo amigo do mundo, pois aquele que é amigo do mundo já constitui-se inimigo de Deus, Tiago 4,4. E por último, não sufocando a vida pelas circunstâncias terrenas. Como viver nesse mundo sem ser dele? Não deixando sufocar ou sucumbir pelas circunstâncias da vida terrena, pois em Mateus 13:22, que é a parábola do semeador, dando Jesus explicação sobre a semente que caiu entre os espinhos, é aquele que ouviu a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocou a palavra e ela ficou infrutífera. Então, como viver nesse mundo sem ser dele? Tem muitas maneiras que a Bíblia dá, citei 7, para a gente viver cautelosamente neste mundo. Vamos prosseguir então, nesse pensamento que eu tenho para deixar hoje,
Foi o assunto que eu preguei exatamente lá no bairro do Maracujá, agora à noite, na nossa congregação. E aqui nós temos que levar em consideração que para que viver nesse mundo sem ser dele? Vamos pensar aí. Nós vimos como viver no mundo sem ser do mundo, mas para que viver no mundo sem ser dele? Para quê? Então, logicamente, temos uma razão especial para viver nesse mundo. Temos uma razão. E nós temos no próprio livro de João, Jesus falando que ele sabe de onde veio e que ele sabe onde estava e para onde ia. Como os filósofos gregos tinham a mentalidade, o alvo de definir na filosofia onde você está e para onde você quer ir, de onde você veio. Então, Jesus já sabia disso, já falava sobre isso e disse claramente que eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Vocês não sabem para onde vão, eu sei para onde eu vou. Então ele já estava definido. Mas para que viver nesse mundo sem ser dele? Nós temos que lembrar que nós temos uma missão a cumprir na face da terra. E Jesus Cristo disse que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, nós estamos nesse mundo para o iluminar, porque Jesus disse, quem está nele, ele é a luz, quem o segue terá a luz da vida. Então o crente tem a luz de Jesus, o crente tem essa luz e reflete, irradia essa luz para o mundo. Por isso ele disse, vós sois a luz do mundo, e não se coloca num lugar obscuro, escondido, mas se coloca num lugar onde vai iluminar as pessoas. Aí é a ação do cristão aqui na terra para servir a Jesus como luz desse mundo. E eu queria com isso ler o que está em Filipenses, capítulo número 2, Filipenses 2, verso de número 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então estamos aqui para quê? Para iluminar. Para que viver neste mundo sem ser dele? Para o iluminar. Nós temos a missão de iluminar, de ser luz com Jesus. Eu li uma ilustração interessante que fala sobre uma exposição de artes. E nessa exposição de artes diversificada, tinha uma catedral, uma miniatura de uma catedral. E as pessoas viam, mas não davam muita importância a essa catedral. E o zelador desse ambiente, à noite, colocou a lamparina dentro da catedral, enquanto estava limpando as demais peças. Quando ele se afastou assim, um pouco distante, ele percebeu, olhou assim e se maravilhou como ficou bonita a catedral com a luz dentro. E ele disse, mas que coisa, faz diferença a luz. Então foi preparada essa catedral, foi limpada, foi bem zelada e colocada uma luz dentro. Sabe o que acontece? Daí para frente, todo mundo que vinha visitar as artes ia diretamente para a catedral, porque ela refletia uma luz, ficou um destaque especial, bem iluminada. Assim é o cristão. Nós hoje temos a luz de Jesus na vida, a luz de Deus em nosso coração, e isso nos faz assim refletir, irradiar essa luz para outras pessoas. Faz a diferença, irmãos, faz a diferença. Por isso ele disse, quem me segue terá a luz da vida, porque ele é a luz. Então, a segunda coisa que eu queria mostrar sobre o para que viver neste mundo sem ser dele, é para cumprir a missão dada por Jesus. E eu quero que você pense sobre Marcos 16:15, o que foi que ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, estamos no mundo para quê? Para proclamar a Jesus, proclamar o evangelho, proclamar a boa notícia de salvação. Existe salvação,
em Cristo Jesus, o eterno Salvador. Na grande comissão, onde Jesus disse, fazer discípulo, Mateus 28, 19, 20, batizar o discípulo e ensinar esse discípulo a guardar todas as coisas que ele ordenou e prometeu estar com os seus até a consumação do século. Então, deixa claro e subentendido que a razão pela qual a igreja está na terra e o cristão está no mundo é para cumprir a grande comissão de proclamar a Jesus, seu evangelho, exemplificar através das santas ordenanças. É a igreja, o papel da igreja, gente. É a razão de existência da igreja de Jesus para vivenciar essa realidade e proclamá-la ao mundo, conforme Mateus 28, versos 19 e 20. Eu queria chamar a sua atenção para o próprio Evangelho de João, que é onde sai o tema no mundo, mas não do mundo, e lendo o capítulo número 20, olha só, capítulo 20 de João, verso de número 21, Jesus apareceu aí aos discípulos em um domingo e disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou Jesus Cristo aonde? Ao mundo. Jesus envia os seus discípulos aonde? Ao mundo. Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio ao mundo. E aqui está claro, e o verso que segue, 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Esse texto é bom citar porque ele é mal entendido. As pessoas até costumam a usar esse texto para alguém confessar os seus pecados pessoalmente nos ouvidos, para alguém perdoar, outro homem perdoar. Não, se você tem um problema, cometeu um pecado contra uma pessoa, deve confessar ambos e assim tudo bem. Mas aqui não é isso que está ensinando Jesus, esse tipo de confissão auricular. Mas ele está ensinando sim o perdão. Mas qual é o método do perdão? Estamos no mundo para isso. Qual é o método do perdão? Está em Lucas capítulo 24, verso 47. Qual é o método do perdão que Jesus ensinou? E eu vou ler qual é esse método. Lucas 24, verso 47. Olha aí. 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, note, para perdão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. O método é proclamando a mensagem de arrependimento e para perdão de pecados. É proclamando a Jesus. Se a igreja, ela proclama Jesus, o perdão em Jesus, os pecadores irão ouvir e serão perdoados. Se a igreja retiver essa mensagem, os pecados serão retidos. Gente, a importância e responsabilidade do cristão. Se a pessoa ouviu o evangelho, para a pessoa se arrepender dos pecados, tem que ouvir o evangelho, ouvir a mensagem de que ele é pecador e precisa deixar de cometer pecados contra o Deus do céu, contra o próximo. Então se arrepender e crer em Jesus, recebê-lo como Salvador, aí é perdoado. Mas se ele não fizer, ele não pode ser perdoado. E a igreja leva essa mensagem. Em seu nome se prega o arrependimento de pecados a todas as nações, a partir de Jerusalém. E aí está o método. Note que também a gente põe isso em João capítulo 16, capítulo 15, verso 16. Para que então viver no mundo sem ser dele? João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda.
Então aqui está claro, meus prezados ouvintes, caros internautas, por que estamos nesse mundo? Para produzir fruto. Jesus disse, eu escolhi, falou para os apóstolos, é claro, mas pode aplicar, nós talvez pertencemos a Jesus, somos do seu reino, estamos na sua graça, refugiados em sua palavra. Ele disse, como o Pai não for vocês me escolheram, mas eu escolhi vocês, e eu designei vocês, eu nomeei vocês, para vocês irem, gente, para que vades, e deis fruto. Então estamos aqui para ir com essa mensagem e frutificar. Na hora em que a gente parar com isso, perdeu o sentido da vida. Você pergunta a alguém, para que você vive? Já perguntei a um rapaz, você vive para aqueles? Para comer. Coitado, né? Só para comer e engordar e esperar chegar o dia de morrer. Então, não, a gente tem um motivo maior para viver, pode comer à vontade, pode se alimentar, mas na realidade nós não vivemos para comer. Quem vive para comer é o animal, é o porco, o porquinho vive para comer. O bucho por acular, e ele comendo mais. E lembra uma coisa, porco, quanto mais gordo, qual é o problema? Mais perto de morrer. Eu uso brincar com os colegas, disse, cuidado de porco, quanto mais gordo está perto de morrer. Então isso leva-nos a ter cuidado, a mim mesmo também, ter cuidado para não exceder, não é verdade? Porque pode trazer certas complicações. Não estou aqui com nada contra o gordo em si com isso, que eu até acho bonito a pessoa gorda, o rapaz gordo, a mulher gorda, eu acho bonito, não acho problema nisso aí não. Agora, que cuide para a sua saúde, cuide da sua saúde, porque tem gordo doente, mas também tem magro doente, não é verdade? Tem magro doente, tem gordo que tem um ataque, tem magro que também já teve ataque de coração e assim por diante. Então, eu quero dizer com isso, que estamos aplicando aqui para a realidade espiritual. Nós precisamos ter um motivo para viver nesse mundo, que é lembrar aquilo que Jesus disse também, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Então, meus prezados, caros internautas, nós temos motivos elevados para viver nesse mundo, sem ser dele, lembra isso. E domingo próximo, eu não consegui sair do tema ainda, gente. Eu estou tentando sair do tema, no mundo, mas não do mundo, e não estou conseguindo, porque já tenho uma mensagem elaborada, estou elaborando, concluindo, para domingo, dentro do tema, mas eu não consegui sair não. Domingo eu vou falar das implicações de estar no mundo sem ser dele. Vou apresentar domingo à noite aqui no culto as implicações de viver no mundo sem ser do mundo. Então, você quer visitar a nossa igreja aqui do bairro 3A1, Rua Marechal Castelo Branco, número 320, fica à vontade, bem aqui ao lado da BR-226, na cidade de Santa Cruz. Ou você poderá também ter acesso via internet a nossa mensagem que colocarei no ar no momento da transmissão da mensagem. As implicações de viver neste mundo sem ser dele. Agradeço a todos, se você está nos acompanhando, se você já é um crente, que seja mais luz, que cumpra mais sua missão de existência. João Batista, por exemplo, tinha a missão de apresentar Jesus, de apresentar o Filho de Deus ao mundo, o Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus chegou, ele disse, agora ele cresça ou diminua, e ele cumpriu sua tarefa, até morreu, foi decapitado, Deus permitiu, porque já tinha cumprido a sua tarefa. Com isso eu pergunto a você, você está reconhecendo a sua razão de existência no mundo? Está cumprindo a sua tarefa? Ou pensa que já terminou? Se já terminou, eu recomendo fazer um bom plano funerário, porque poderá desocupar a terra logo. E o próprio Jesus disse que a árvore que não der bom fruto, o que acontece? Será cortada. Não tem razão de existência, de viver. Então, vamos viver verdadeiramente para o Senhor Jesus, reconhecendo que Ele nos colocou nesse mundo para um motivo muito elevado. E Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Graças a Deus, Deus seja louvado. Eu agradeço a sua atenção, muito obrigado. E se você não é um crente, você está um pouco confuso quanto à razão da existência, tá não? Você já tem vida eterna,
já tem o perdão dos pecados, tem a certeza convicta para onde vai quando partir dessa vida, está vivendo na presença de Deus, então corra para Jesus. Ele é real, Ele é vivo, Ele é o Senhor, diante do qual todo nome se dobrará. Ele é o nome que está acima de todo nome. Todos irão se dobrar um dia diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra, e confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção e por nos acompanhar nessa breve reflexão sobre para que viver no mundo sem ser dele. Amém? Obrigado pelos nossos internautas. Aqui estou vendo o Wendel,